Adenilson Pereira, que é contador. Seja bem-vindo, Adenilson. Obrigado, Vanessa. Seja bem-vindo, Adenilson, mais uma vez. Obrigado, Cleide. Tá? É uma alegria estar aqui com vocês. Tá? Obrigado mais uma vez por esse convite, para poder a gente contribuir da maneira que a gente pode, não é, com as informações para a nossa comunidade brasileira aqui na Bélgica e, enfim, mesmo fora da Bélgica, né, que precisa de algumas informações no âmbito daquela que a gente trabalha. Exatamente. Na última entrevista que a gente fez com a Adenilson, a gente sempre tem muita coisa para perguntar, muitas dúvidas das pessoas também. E aí, como nós temos um tempo limite para a gente fazer a entrevista, acabou que a gente fez e ficou um monte de questões ainda. Bom, verdade. Aí decidimos, vamos trazer novamente o Adenilson para tirar as dúvidas dos nossos, as pessoas que nos seguem sobre declaração de imposto de renda. Já que no mês de abril, né, começa a declaração de imposto de renda. E a gente tem aqui uma das grandes perguntas, dúvidas dos nossos seguidores. A Vanessa vai começar fazendo as perguntas. Qual o período para declaração de imposto de pessoa física? Pois bem, olha, esse ano, até inclusive, começa uma semana mais tarde, não é? E até, na realidade, começa a partir do dia 13 de abril, que vai até no dia, normalmente até o dia 15 de julho, mas eu sempre costumo dizer que é entre o período de abertura, né, e até o dia 30, porque nós sempre temos o mau hábito de deixar sempre para a última hora. Né? Então, só lembrando que para a declaração em papel, vai até o dia 30 e de forma online, né, vai até o dia 15 de julho. E é claro, quando as pessoas que têm alguém para fazer, ou que buscam por um contador, por um gestor, enfim, por um consultor, tem um período de tempo a mais, mas mesmo assim é preferível não esperar, né? No mais tardar até o dia 30. Mas eu sempre digo que lançou, ou seja, a partir do dia 30, vocês já podem estar dando início para a declaração, né? Importantíssimo. Essa declaração, Adenilson, me veio uma curiosidade aqui. A mulher, vou usar o papel da mulher. A mulher que ela não trabalha, ela está documentada na Bélgica, mas ela não tem um trabalho registrado. Ela pode fazer declaração de imposto de renda ou somente se ela tiver um rendimento? Olha, toda e qualquer pessoa, né, aqui na Bélgica deve fazer a declaração. Né? É claro que se a pessoa não trabalha, é claro que a declaração não vai ter, de uma certa forma, nada consta, não é? Mas tem que levar em conta se ela tem filhos, tem que levar em conta se ela tem algum rendimento, qualquer que seja, né? E bom, e se é uma pessoa que está casada, obviamente um dos dois vão estar fazendo, né? E no caso o marido, obviamente se eles estão casados ou moram, enfim, qualquer que seja a maneira no qual eles estão juntos, suponhamos que ela não trabalha de forma alguma como você está falando, mas o marido trabalha, uma vez que ele introduz a declaração, ela também tem que assinar, né? Ou que seja no papel, ou que seja de forma eletrônica, né? Em resumo, todos têm que estar, eu não digo não preocupar, mas se ocupar para com a declaração. Tá? Entendi. E ainda sobre essa questão suponhamos que essa mesma mulher, ela fez a declaração de imposto de renda e ela não tinha nada para declarar. Geralmente, o que acontece? Quando você faz a declaração de imposto de renda, se você tem algo a declarar, você paga, correto? Depois vem a taxa, você paga o imposto de renda. E se você não tem, você recebe? É isso? Seria bom demais se fosse assim. Né? Olha, cada caso é um caso, né? Tem que partir desse princípio, né? Suponhamos, é claro, tem que ver, cada caso é um caso e tem que ver a situação dessa pessoa, voltando à questão da criança. Sim. Né? Se ela tem filhos, é claro que ela tem um rendimento com base nas crianças, né? Ela vai estar recebendo. Né? Nesse caso, é um exemplo prático e ela recebe, mas em função das crianças. Né? Ela não tem um salário, né? Mas alguém da família dela tem um salário. Né? Ela tem que ter um rendimento para viver, né? De uma certa forma. Né? Mas não significa que o fato dela
não tendo nenhum salário, ela é obrigada a pagar alguma coisa, porque ela não tem nada com base para poder estar pagando. Né? Então, o que eu aconselho nesse caso, né, pegando essa pessoa que você está falando, né, essa mulher fictícia, fictícia, mas a situação é real, né? Quando ela vai fazer a declaração, se ela tiver essa dúvida, aconselho de procurar alguém, né, que possa estar ajudando ela a fazer a declaração. Um tipo de declaração como essa é a mais simples que possa ter, né? Simplesmente não tem valores a estar incluindo, né, como a ficha 281.10, que é a ficha salarial, né? Então não tem nada a pagar, não tem pré-conta, enfim, né? Mas, como eu disse agora há pouco, um rendimento qualquer ela tem que ter para poder viver, ou que vem da parte do marido, ou que vem de uma pensão que ela possa estar recebendo, mesmo que ela, enfim, ou que vem do CPAS, né? Então, suponhamos que ela esteja desempregada, então tem que tratar caso por caso e de acordo com a realidade, né? Porque a gente não pode simplificar dizendo, olha, eu não trabalho, não tenho rendimento, né? E eu não vou estar pagando nada, ou então eu não vou estar recebendo, ou então eu só vou receber, né? Mas, em resumo, se você não trabalha, não significa que você vai receber automaticamente, não. Tá certo. E se por um acaso eu não fizer, o que me acontece? Quais são os problemas que vai acarretar para mim se eu não fizer? Olha, eu não... Primeiramente, se você não fizer, tem duas situações, né? A princípio, o fisco não vai te esquecer. Não preocupe que eu não te esqueço de jeito nenhum, né? Então tem duas situações, ou simplesmente vai estar te enviando, ou você vai receber um documento, né, para você estar reagindo. Se você não reagir, suponhamos pegando essa pessoa aí, né, que a Cleide mencionou, né? Ela não fez, então tem duas situações, ou ela vai estar sendo convidada a fazer, né, ou em última convocação vai ser feita automaticamente de acordo com os dados que eles têm, né? E agora, se for levar em conta os dados que ele tem, pode ser que sejam dados incorretos, pode ser que ela leve a ela a pagar alguma coisa, né? Então, por isso é que eu aconselho sempre estar se ocupando. Não se preocupar, porque não é necessário preocupar, mas se ocupar e fazer. Deixar de fazer simplesmente, olha, não estou trabalhando, não tenho, eu não estou nem aí. Não é a boa ideia de forma alguma, né? Que talvez a primeiro momento tá ok, né? Mas você pode ter problema mais na frente porque você não viu o que tem como informações lá, né? Então você pode ter uma multa sem saber de onde vem, sem saber por quê. Mas, por exemplo, no meu caso, isso foi minha situação. No meu caso, por exemplo, eu cheguei aqui há 1 ano e meio atrás, correto? Porém, o meu documento, ele demorou muito. Eu dei entrada logo no começo, logo quando eu cheguei no país, e aí tive que trocar de comuna, porque eu troquei de aluguel, e aí foi uma confusão, e demorou, e tá saindo agora a minha identidade, semana que vem ainda não tô com a minha identidade, tô só com a carta orange, e eu não, no caso, eu não trabalhei, e não fiz. Ok. Eu tenho uma complicação com a delícia, eu tenho como recorrer, vai me trazer algum problema, eu preciso correr até eu consigo fazer do passado. Não, mas nesse caso não, né? Porque, em resumo, pelo que eu entendi, seu dossiê ainda está em processo. Sim. Né? Está em processo. Então, eles não entendem ainda que você... porque a declaração, como vocês sabem, a declaração desse ano é relativa ao ano passado, né? Então, mesmo que você dê a entrada, digamos, em junho, né, e você está só com a carta orange, você está com o número nacional já? Se você tiver com o número nacional, né, isso suponhamos que você, se for em mês de junho, ou enfim, não importa, no segundo semestre, né, não vai ter implicação, mas, mesmo assim, eu aconselho você a estar atenta, né, a estar atenta no seu correio, porque qualquer que seja o documento vai estar pedindo, né? Vai estar pedindo a situação. Eles estão atentos a seu dossiê, né? Agora, se você tivesse já trabalhado, né? Se você tivesse aí sim, né? Se você tivesse recorrido a algum dos órgãos, né, governamentais, aí sim. Mas quando eu falo estar atento,
Em dezembro, você está com a carta orange agora, você já tem um número nacional. Né? Você foi no início do ano, a partir de quando? Se foi a partir de, digamos, do segundo semestre, que você já obteve esse número nacional, né? Oi? Vai dar, vou te dar um exemplo. Fez 6 meses ontem que eu tô com a carta orange. Aí vai me dar a identidade na semana que vem. Ok. Tá, então você vai ter com a identidade na semana que vem. Ok? Uma da coisa que eu aconselho, você pode vir até mim, né? A gente vai estar verificando, tá? Mas mesmo assim, não deixe de verificar, mas suponhamos que você não faça, não vai ter problema, tá? Mas é importante você estar verificando, é importante você entrar no sistema e olhar, que aí eles veem que vocês vão, meu Deus, eles vão ver que você teve uma preocupação a esse respeito. Mas suponhamos que você, respondendo diretamente a sua pergunta, suponhamos que você fala, não, eu não fiz, né? Não vou fazer, não... Caso tenha alguma indagação, simplesmente você tem que, com base de que se justificar. Né? Olha, o dossiê está em processo, eu não sabia, né, se eu poderia fazer ou não. Né? Então você está no tempo, está no período que pode falar eu sabia ou não sabia. Né? Mas depois o ano... que receber a identidade. Exatamente, o ano que vem não tem mais desculpa. Sim. Né? Aí sim, né, você é obrigatório, né? Mesmo se você estiver em situação como essa que a Cleide mencionou, né? Mesmo assim, eu digo, se ocupe, né? E não se preocupe, mas realmente se apresente. Né? Eu tenho uma amiga, que pode ser até talvez a dúvida de outras pessoas que estejam em casa. Ela estava com a carta orange, e aí o ano passado ela fez a declaração de imposto de renda com a carta orange, e acho, se eu não me engano, acho que ela estava inscrita no Bureau de Serviço, eu confundo esse nome. Isso, então ela prestava serviço na área da limpeza. E ela fez a declaração de imposto de renda com a carta orange. E aí, esse ano, ela recebeu um comunicado que ela tinha para receber uns 400 e alguma coisa em termos de euro. Ou seja, ela não, de acordo com o que ela havia me falado, ela não pagou, por isso que eu te perguntei, quem não paga recebe. Ela não pagou, mas esse ano ela recebeu 400 e pouco. Como eu disse... Será que é por conta do valor? Na realidade, ela era mãe solteira, tem isso. Ela é mãe solteira e estava num trabalho que o rendimento não era tão grande. Então, que ela é mãe solteira, então significa que ela tem criança, né? Isso. Bom, isso que é claro. Olha, como eu disse, cada caso é um caso. No caso dessa pessoa que você está falando, sem olhar a fundo, sem olhar de perto o dossiê, sem saber os pormenores, né? Eu diria que aí é baseado no fato dela ser mãe, no fato dela ser criança, e sobretudo o valor que você menciona é em torno disso, né? Pelo fato de ter um filho. Agora, teria que ver realmente qual o valor que ela ganha, e se está abaixo, né, do que ela precisa para poder se sustentar com a família monoparental, né, que é o caso dela. Então, ou seja, eu vejo que é normal ela ter recebido esse valor. Né? Se ela tivesse um valor muito grande, né, que ultrapassasse, sim, ela deveria, com certeza, ela deveria ter algo a pagar, sobretudo que a primeira declaração que ela está fazendo, né, que ela não teve tempo ainda de contribuir, né, para ter um retorno. Né? Então, em resumo, para mim é normal. Né? E só uma perguntinha, né? Que a gente aproveita que tem um computador aqui. Um pouquinho fora do nosso tema, né? Que a gente está em específico hoje. Mas, por exemplo, eu trabalhei durante o Otael, tá? Eu trabalhei, mas não sou eu. Eu vou colocar eu pra gente não expor pessoas. Mas vamos supor, eu trabalhei durante um ano certinho numa empresa. Em questão das férias, aquele valor que a gente recebe referente a esse um ano. Só que eu saí da empresa. O que acontece? É um valor que parece que é o governo que paga, né? Você pode me explicar como que funciona isso? Porque, no caso, já foi cancelado o contrato, foi feito durante um ano certinho o trabalho. A pessoa recebe alguma coisa, ela tem direito, não tem direito? Olha, durante o período de trabalho, um ano de trabalho você tem direito a em torno de 20 dias de férias, enfim.
né? E vai de pessoa para pessoa, vai também da data de a questão de ancianité, né, dela, enfim. Mas e se ela trabalhou esse ano, ela não tirou as férias durante esse período? Né? Não. E ela entrou em outro trabalho? Não. Bom, de qualquer forma, ela tem direito a essas férias. Né? Ela deveria ter tirado essas férias, né, durante o período de trabalho. Né? Durante esses 12 meses. Então, antes de terminar o contrato dela, ela deveria ter olhado o contrato, deveria ver, olha, eu tenho direito a X dias de férias, porque normalmente é relativo ao ano anterior também, né? Então, ela deve, porque é difícil eu falar para poder ver com base de que o contrato dela foi feito. Né? Sim. Então, eu posso dizer que tem uma regra geral, tem a regra geral é essa, que todos têm direito a férias, né? Essa é a regra geral, mas tem que ver qual a base do contrato que ela foi assinada. Né? Mas então, a gente pode falar, desculpa, eu cortei, né? Mas dentro do contrato, dentro de um ano, a pessoa só pode tirar férias depois que completa 12 meses. Vai do acordo, né? Vai do você falou que tem que olhar sim, vai do acordo que tem. Suponhamos, por exemplo, eu entro de férias agora, sim. por exemplo, né? Aliás, comecei a trabalhar o ano, né? O ano passado, no caso dela, não trabalha, é o primeiro trabalho dela, né? Primeiro. Ok. Não, nesse caso, ela pode tirar férias proporcionais, né? Suponhamos, ela trabalhou 6 meses, né? E aí o patrão dela está de acordo que proporcionalmente o mês trabalhado, ela pode tirar alguns dias de férias. Né? Porque ao contrário do Brasil, bom, pelo menos já está com décadas que eu saí de lá, não sei se mudou ainda, né? Você tiraria férias um mês completo e pronto. Sim. Né? É difícil você estar em acordo com o patrão para poder tirar 15 dias ou 2 dias. Agora eles estão preferindo, tá? Lá no Brasil eles estão preferindo agora. Excelente. Eles estão dando, tipo, a pessoa quiser dividir em 2 de 15 ou tirar 20 e depois tirar 10, eles estão preferindo agora. Excelente. Então, aqui tem essa flexibilidade, né? Não vou excluir o fato que existe uma ou outra empresa, um ou outro patrão que queira realmente que seja um bloco mensal, né? Só ainda nesse mesmo assunto da Vanessa, Denilson, imagina que essa mesma pessoa aí, então, ela pediu conta, ela não foi demitida, ela pediu conta, e ela, ou seja, completou um ano, e ela pediu conta, e ela não recebeu férias, e nem, vamos dizer, não sei se aqui tem acerto. Eu falo que assim, como a gente convive com bastante brasileiros que pode estar nessa mesma situação, então pediu conta do trabalho, completou o ano, pediu conta, não teve nenhum acerto. Essa mesma pessoa trabalhava na área da limpeza, não teve acerto nenhum e não teve férias. Ela tem alguma coisa para receber, ou quando ela começar num novo trabalho, aquele que ela poderia receber é acumulativo para esse próximo trabalho? Estamos falando da mesma pessoa? eu lembrei das dúvidas, eu falei assim, olha, acho que pode ser. Foi a situação. Exatamente, pode ser essa mesma situação. Olha, é claro que quando você sai de um trabalho, né, ou se você fica um mês, enfim, não importa, e você entra em outro trabalho, você tem direito, né, às férias relativas ao trabalho que você teve. Né? Então, tem os direitos que são direitos adquiridos. Né? Mas eu ainda volto na questão de que cada pessoa é uma pessoa, né? Cada caso é um caso, e ela tem que olhar um novo contrato com base de quê, né, que ela vai estar assinando. Né? E, ok, ela está com um salário, está com um contrato nessa empresa, está terminando o contrato, ou antes de terminar, né, então o contrato é um DDD, né, ou seja, e aí terminou o contrato, ela ou foi mandada embora, ou ela pediu demissão. Se ela pediu demissão, né, não é o caso, pelo que eu entendi, né, ela pediu demissão, então isso. Ela não tem nada outro direito além do contratual, né? Ou seja, o período trabalhado, né, proporcionalmente às férias, enfim, 13º proporcional ao tempo trabalhado, isso ela tem direito, né? É claro que uma vez que ela pede demissão, né, vai ser difícil, né? Eu acho que ela não teria nem direito de pedir um apoio ao CPAS, no caso, né, ela não teria esse direito porque, enfim, ela que pediu demissão, então ela sabe o porquê, ela sabe das condições pela qual ela pediu demissão. O mês que vem ela já entrou em outro trabalho, né?
os direitos trabalhistas dela continuam, né, em resumo. Então, as férias são calculadas. Quando a pessoa vai contratar, ela já sabe, a empresa que vai contratar aquela pessoa, ela deve contratar sabendo das férias que ela tem que tirar. Né? Então, a outra empresa que no caso, se acarreta em dar as férias. Sim, porque ela tem aquele direito, né? E aí, é claro que eu não sou um expert em recursos humanos, tá? Então, ela já sabe, por isso que muitas vezes tem pessoas que começam a trabalhar já começam pelas férias, né? Entendi. Porque é normal, tem alguém que fala, olha, eu tenho direito a férias, eu vou começar a assinar o contrato, né? Sim. Mas eu começo daqui 15 dias, daqui um mês, porque eu preciso de tirar as férias, pelo amor de Deus, né? Tá certo isso. Então, quando alguém falar que começou a trabalhar, mas começou pelas férias, não é anormal, não. É normal, porque ele emendou um trabalho ao outro. Ai, que ótimo. Vamos voltar para a declaração. Para a declaração, né, que é o nosso foco, que o pessoal tem que começar agora em abril. Esse assunto é importante, né, sobre a questão de direitos trabalhistas, né? Em outros momentos a gente pode estar conversando um pouco mais. Vai ser muito polêmico. Exatamente. Gente, direito trabalhista vai ser muito polêmico. A gente vai falar sobre direito trabalhista. Até porque aqui é um pouco diferente do Brasil, né? Sim. Eu acho que o pessoal, eu me choquei bastante, assim, quando eu fui vendo que aqui é um pouco diferente. Tem seus benefícios também, às vezes, muito melhor do que o do Brasil, mas tem umas coisas que é bem diferente, assim, que no Brasil a gente tinha uns outros direitos que aqui não tem. Então, assim, uns benefícios que aqui não tem. Então, ia ser bem, bem legal. A gente vai fazer assim, vai te trazendo para fazer. Tem uma outra perguntinha. Quais os principais pontos de atenção para fazer a minha declaração de imposto de renda aqui na Bélgica? Olha, é claro que o primeiro deles, né, é a gente levar em conta que a declaração, isso eu falo sempre, a gente não deve pensar na declaração só no período de fazer, né? Para mim, a declaração de imposto deve ocorrer durante todo o ano. Então, ou seja, o primeiro ponto de atenção é tudo que você vai fazer tem que levar em conta a declaração. É claro que a gente não vai ficar focalizado lá, mas eu explico. Por exemplo, eu faço uma doação, por exemplo, pegamos um exemplo agora, teve essa situação na Ucrânia, né? Vamos pegar outro exemplo, teve esse terremoto, foi na Tunísia, na Turquia? Na Turquia, né? Então teve esse terremoto na Turquia. Então tem várias organizações, como no caso da Oxfam Solidariedade, por exemplo, Oxfam Solidariedade, que lançou campanha de arrecadar fundos, né? Sim. E aí você foi e fez uma doação, né? Suponhamos que você viu a pessoa fazendo, fez uma doação de 40 euros, né? E por esses 40 euros que você fez doação, por exemplo, né? Você recebeu uma atestação, né? Atestação. Essa atestação você vai deduzir do imposto de renda, né? na declaração, né? Então você recebe e já deixa guardado, né? Porque eu conheço pessoas, né, que até inclusive esse ano já teve pessoas que veio reclamar se poderia reintroduzir a declaração porque ela foi fazer sozinha, não procurou ninguém para poder estar aconselhando. Né? Não sabia disso. Né? Exatamente. Né? E aí depois agora que descobriu que poderia abater no imposto de renda. Né? Então é um exemplo. Né? Outro exemplo prático, né? Você tem filhos, né? Tem filhas. Né? Os seus filhos vai na aula, né? E durante as férias você leva ele no estágio, né? Qualquer que seja estágio de futebol, estágio de pintura, estágio de crochê, enfim, né? E nessa organização que você leva, você paga, né, para essa criança, e aí muitas organizações dão um atestado para você abater no imposto de renda. Né? Se a organização onde você inscreveu não oferece, vocês perguntam. Né? Então tem pessoas que não sabem, então esquece, né? E aí paga 200, 300, 1.000 euros no estágio para criança, e desses 1.000 euros poderia muito bem um certo percentual ser deduzido do imposto de renda. Então o primeiro ponto de atenção, né, é levar em conta que tudo que você gasta, né, o que poderia abater no imposto de renda, né? Despesa de transporte, enfim. O segundo ponto, né, é ter em mente a data, né, o período. Né? Procure não ultrapassar a data. Né? Como nós falei no início aqui, esse ano é do dia 13, né? Até no dia 30 ou no dia
no dia 15, né, para quem tem mandatário, que é algumas pessoas que preferem dar um mandato, né, para um contador, para um gestor, para poder ele mesmo estar fazendo a declaração. Então, essas pessoas, por exemplo, no meu caso, por exemplo, algumas pessoas me dão um mandato para eu fazer a declaração deles. O que seria esse mandato? É me autorizar a fazer essa declaração. É algum documento registrado ou somente trazer todo a papelada? Não. Tem que vir, né? A gente faz um processo junto ao aplicativo do Ministério de Finanças, né? Porque aí a gente pode estar entrando e fazendo a declaração sem mesmo a pessoa estar presente. Entendi. Né? Que legal. Enfim. Então, quando a pessoa tem um mandato, né, ela pode ir até, se não me engano, 13 de outubro, esqueci a data exata, mas até o mês de outubro, né? Mas, por favor, não espere, né? Então, o segundo ponto de atenção é, eu diria, entre o período de abertura, no caso aqui é o dia 13, até o dia 30 de junho, né? Porque o brasileiro gosta de deixar as coisas tudo para a última hora, porque a gente é assim. A gente vive na adrenalina, essa é a verdade. Esse mau costume. Infelizmente, nós somos bastante aventureiros, né? Esse ano mesmo, como tinha de aventureiros. Pois é. Gente, por que vocês não fizeram no primeiro ano? E a gente deixou para depois. Eu falei, bom, não espera pegar fogo o negócio para poder... Quando precisa, é desse jeito, infelizmente, vou falar a verdade. Então, o outro ponto é procurar ter todos os documentos, né? Ter todos os documentos e um quarto que eu diria, né? Se você tem dúvida, né? Ou se você não procure alguém para poder ajudar, né? Porque talvez você vai fazer uma consultoria para uma declaração, a pessoa fala, eu vou pagar 50, 60 ou 100 euros, né? Então eu não vou vou fazer eu mesmo, né? E aí, eu dou conta, eu vou só olhar lá na internet. Exatamente. Aí passa dia, semana, quebrando a cabeça, né? Envia, né? Ou está faltando coisas, né? Ou envia errado, né? Enfim, tem inúmeras coisas, né? Então, se você tem certeza absoluta, ok, perfeito, né? Telefona lá no bureau, né? E tira algumas dúvidas, ok, perfeito, né? Não estou falando que não deve tentar fazer sozinho, não, né? Muito pelo contrário. Mas, se tiver dúvidas, né, procure e não deixe procurar da última hora, não. E não deixa para telefonar no bureau de finanças depois do dia 30 que você não vai conseguir falar com ninguém. Né? E sobretudo que tem algumas comunas, né, que tem esse serviço gratuito de informação. Né? Então são esses 4 pontos que eu falo que é de suma importância. Né? E se tem em mente como funcionar no Brasil, esquece um pouco, né? Que aqui é um outro sistema, né? É claro que a exigência em termos de responsabilidade, eu diria que é a mesma, né? Que a responsabilidade é toda sua, né? Depois fica bravo com o fisco, mas tem uma lei a ser seguida, tem umas diretrizes a ser seguida, tem uns procedimentos a ser seguido, e é claro, se não seguir direito, é no bolso que vai doer. Sim, certamente. E a declaração de renda, por exemplo, de uma empresa que ela é, como que eu posso falar? Voluntária. Você fala de uma associação? Isso. Olha, como que funciona? Tá. A ASBL, Associação Sem Fins Lucrativos, ela não faz, ela faz declaração, por exemplo, normalmente é o mês de outubro que faz o período de fazer a declaração, tá? Bom, é claro, eu estou falando para a empresa, sim, né? Para a empresa. Para a empresa. E não ultrapassa essa data, né? Em período de outubro. Se quiser fazer agora, a partir de abril, se não me engano, né? Sim, né? Pode fazer, que é relativo ao ano anterior. Sim. Né? É claro, se a associação não tem, realmente não tem um capital que... Não falar em capital da associação um pouco... Né? Pode acarretar mal entendido, né? Ou seja, se a associação não teve arrecadação considerável, né, você vai fazer uma declaração zero, né? Mas suponhamos que a associação tem arrecadação de fundos, né? Evidentemente tem despesas, né? Você vai fazer o cálculo, né? E vai fazer o cálculo entre o que recebeu, né? Entre o que gastou, e em função disso tem um pré-conta que vai estar sendo pago. Né? Quais são as coisas assim que pode entrar e que não pode? Porque sempre tive muita dúvida nisso.
Olha, como eu disse, por exemplo, se você tem uma associação que você dá aula, por exemplo, né, não vou pegar outra, enfim, qualquer que seja a De associação. ajuda mesmo, vamos supor que eu queira montar uma para ajudar as pessoas. Okay. A gente tem um conhecido que eles têm uma associação e eles ajudam uma outra associação lá no Brasil. Como que eles colocam essa no imposto de renda? Tipo assim, ó, eu faço eventos, tenho associação e aí às vezes eu ajudo ONGs também no Brasil com essa arrecadação. Tá. Essas doações, né, normalmente não são imposáveis. Enfim, mas o que vai fazer? Né? Vocês fazem campanha de arrecadar fundos. Né? Enfim, vocês vão estar recebendo X valores, né? Isso é uma coisa, vocês têm todas as despesas. Esse dinheiro é transferido como? É transferido via conta bancária, né? Então, em função do que vocês receberam, só voltando atrás, só se essas doações for de roupa, for de alimentos, não entra. Não tem problema nenhum. Exatamente. A gente pode doar. Exatamente, que vocês receberam roupa de segunda mão, ou que seja de primeira mão, vocês receberam alimentos, vocês receberam materiais, né, e vão estar transportando, ou que seja via uma transportadora que esteja fazendo doação do transporte, ou que seja via uma transportadora que vocês vão estar pagando, evidentemente vocês vão estar pagando aqui, né? Se tiver um valor considerável... Né? Por exemplo, a instituição ela recebeu 2.000 euros de algum empresário. Vocês não estão pagando nada. Não, se for só esses 2.000 durante o ano, né? Não vai estar... Se ultrapassar, por exemplo, 25.000 euros, se não me engano, acho que é 15.000 euros, se não me engano. Né? É claro que tem uma imposição de pré-conta, que não é alto, né? Eu diria, bom, não leva em conta o valor que eu estou falando, não, né? Mas eu diria não ultrapassa nem 500 euros, né? De jeito nenhum. Né? Mas se for uma associação que tem o quê? 15, 10 mil, 5 mil por ano, não tem nada a pagar. Né? É claro que não deixe de fazer o cálculo. Né? Na hora de fazer a declaração, a gente faz a declaração, faz o cálculo, entra o que foi introduzido, né? E aí você vai ter esses valores. E pode procurar você também para fazer. Claro, sim, sem dúvida. Né? E pode até fazer a simulação antes de introduzir a declaração. Né? A gente recolhe as contas de resultado, né? E em função disso a gente faz todo o cálculo necessário, né? Mostra para a pessoa. É claro que quando faz o cálculo tem que pagar, né? Que a pessoa fala assim, não concordo muito, não. Tem que pagar. Mas, qualquer que seja, né, uma associação sem fins lucrativos, né, um ASBL, né, não tem coisas a pagar, assim, né, não é como a empresa. Então, não se preocupe, né, não se preocupe no sentido de, olha, eu não vou fazer muita arrecadação de fundo, porque senão eu vou ter que pagar. Não, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Que se você chega a pagar algo, significa que a associação está funcionando. Exatamente. Adenilson, e imagina que um homem ele tem documento, ou seja, permissão de trabalhar em Portugal e também tem aquele, não sei se é título de residência, que permite ele ir para outro país da União Europeia, acho que é título de residência. Isso, é bom. E aí ele foi contratado por uma empresa belga. Ok, então ele tem o título lá de Portugal, mas foi contratado por uma empresa belga. Ele tem que fazer declaração de imposto de renda aqui na Bélgica ou em Portugal? A empresa que ele foi contratada é belga, mas ele tem documento de Portugal. Bom, ele, de qualquer forma, ele é um cidadão, oficialmente ele é um cidadão português. Né? Então, ele tem que fazer uma declaração lá. Isso é uma coisa. Né? Tem que ver qual a situação exata que ele vai estar aqui. Né? É claro que se ele trabalha... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Na sua pergunta ele foi contratado pela empresa portuguesa para poder trabalhar aqui. Isso. Ok. Tá, então nesse caso, se ele foi contratado pela empresa portuguesa e o local de serviço dele é aqui, né? A base de imposição dele é em Portugal. É em Portugal. Que ele está voltando. Né? Isso. Ele tem um número de declaração de belga para trabalhar, aí isso é uma outra coisa.
né? Então são situações diferentes, né? Então por isso que, por exemplo, eu sou digamos, eu sou belga, né? E aí eu trabalho numa empresa X aqui. Essa empresa pegou um serviço para poder fazer na França, né? Por exemplo, né? Bom, não importa. Então eu estou indo lá trabalhar, estou residente lá durante esse período, né? Mas para poder fazer o serviço, né? Mas o meu salário vem daqui, né? Da empresa que me contrata aqui, né? Então simplesmente o trabalho que eu estou fazendo lá, né? E todas essas informações, normalmente a empresa tem que estar aconselhando o funcionário. Se não, bom, isso vai de caso para caso também, né? Ele pode estar recorrendo se ele tiver dúvida, recorrendo a um profissional para poder pedir mais informações, né? Entendi. Então, a grosso modo falando, né, de acordo com o que você apresentou, eu diria que sim, que ele tem que estar recorrendo a Portugal. É claro que eu não conheço a fundo a questões jurídicas de Portugal nesse sentido, né? Mas se tiver alguém que quiser conselho, eu posso aconselhar também. Bom, Denilson, olha, muito obrigada pela sua entrevista. Foi maravilhosa, como sempre. A gente tem muitas perguntas em relação a isso. A gente vai trazer você de volta para poder fazer os polêmicos que eu te falei, que é sobre contrato, sobre... Não, a gente é bem polêmico, a gente gosta desses assuntos. E a gente te traz de novo. Ó, muito obrigada. Deixa um recadinho pro pessoal direitinho, falando da data novamente, pro povo tá te procurando, tá procurando a sua empresa. Tá bom, então. Pois então, só lembrando mais uma vez, né? Primeiro agradeço a vocês por estar aqui, né, nos ouvindo, nos vendo. Tá? Só lembrando mais uma vez, o período de declaração é aberto, né, a partir do dia 13 de abril, né? E não esqueçam, não ultrapassem a data do dia 30 de junho. Né? Eu aconselho, repito, entre o dia 13 de abril a 30 de junho. Caso alguém quiser nos procurar, né? Então a organização no qual eu trabalho é a Angel Consultancy, né? Então simplesmente nos procure, ou que seja a mim diretamente, ou que seja a nossa caríssima Cleide e Vanessa, né? Estou à inteira disposição tanto para dar informação por telefone, quanto acolhê-los por uma consultoria, né? A gente pode estar fazendo a consultoria prévia por telefone e também pode já desenvolver o trabalho tanto a nível das questões fiscais, quanto outras questões também financeira e de gestão financeira e contábil, tá bom? Obrigado, Cleide. Nós que agradecemos, Adenilson. Muitíssimo obrigado, pessoal. E quem quiser e puder fazer a declaração de imposto de renda, procura o Adenilson. Super indicamos ele mesmo, a gente já conhece ele há muito tempo. Então, se você já está documentado aqui na Bélgica, procure para fazer a declaração de imposto de renda. Mais alguma coisa? Não, eu queria só lembrar, né, que às vezes as pessoas, né, por estar aqui, né, e por chegar, não fez a declaração no Brasil e às vezes fica com dúvidas, né, se deve fazer ou não, tá? Então, se você chegou aqui esse ano e não fez a declaração no Brasil, procure regularizar a sua situação, não é? Bom, o tempo está curto, mas pode estar vindo a gente vai te informar como você está fazendo, tá bom? Não é porque saiu do Brasil que não precisa preocupar com questões fiscais, não. Sim. São questões que tem que se ocupar, porque senão quando você voltar lá, tem situações problemáticas a ser resolvidas. Né? Exatamente. Primeiro a procurar o Adenilson. Você pegou a consultoria gratuita, agora vai ter que pagar. Agora paga. Tem que fazer a declaração de imposto de renda. Obrigada, Denilson. Obrigada, Denilson. Até a próxima. Até a próxima.